Fala, concurseiro! Pronto para mais uma etapa da jornada rumo ao concurso dos seus sonhos? Hoje vamos abordar algumas dicas e técnicas que farão a diferença para a sua preparação. E aí, bora para a aula? Fala, meus queridos alunos, como que vocês estão, meus consagradinhos, meus padrões? Galerinha, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Bastos, estou aqui nessa missão maravilhosa de orientar vocês nesse ramo da administração pública. Começaremos agora a nossa matriz aí, trazendo alguns conceitos importantíssimos para a sua prova. Tomem cuidado, meus amores, vamos lá. Uma dúvida que cai muito, que eu recebo muito, de vocês é o seguinte: tomem cuidado aqui, pelo amor de Deus, nós não teremos aula de direito administrativo, tá bom? Deixo vocês com os melhores professores aqui da casa de direito administrativo. Porém, essa minha matéria aqui, óbvio, ela tem relação com o direito público, com a administração pública, obviamente. Mas ela é um caráter mais o quê? Mais histórico, de evolução da administração pública, dos modelos que ela possui e desses princípios, desses valores que acarretam lá também, consequentemente, na estrutura do executivo e nessa função do direito administrativo, que é a função de executar. E aí o Estado possui todo o seu aparelho, todo o seu conjunto de órgãos, de servidores que vão aí em busca da finalidade pública, que é o interesse público, tá? O que eu vou trabalhar com vocês é uma parte mais histórica. Em determinados momentos, vocês vão identificar conceitos relacionados ao direito administrativo. Quando for para aprofundar, galera, direito administrativo, professor de vocês, eu aqui estou só para dar esse panorama histórico, que são coisas que despencam em prova, tá? Tem uma matéria até específica, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho, que ela é bem complicadinha, porque ela envolve um pouco de história e alguns alunos têm dificuldade nisso, tá? Mas aí é essa visão que eu quero que os senhores tenham desse nosso módulo. E, inclusive, os editais costumam cometer assim, dar uma cabeçada que confunde vocês ali. O edital costuma cometer, ele não é tão claro. Vou dar um exemplo. Às vezes vem lá assim o edital, administração pública. Administração pública. Aí vocês vão enxergar lá, vocês vão ver matérias dentro dessa administração pública, vocês vão ver matérias da administração geral, e vocês vão ver matérias do direito administrativo. Aí lascou, porque não é um edital, teoricamente, de administração pública. Essa matéria aqui que nós vimos, ele vai levar para esse lado do direito administrativo, essas matérias específicas, e vai levar para o lado da administração geral, setor privado. E aí podem aparecer matérias lá do setor privado. Quer ver um exemplo bom de edital assim? O agente administrativo da Polícia Federal. O agente administrativo da Polícia Federal, o tópico tá administração pública. Não é um edital puro ali de administração pública. Ele mistura os dois assuntos. Lá você vai ter licitações, compras no setor privado, no setor público. Isso tudo é direito administrativo. Já outras matérias linkadas à administração geral que nós já trabalhamos. E aí tem outros editais, outros órgãos que aí colocam a administração pública, aí sim vem os conceitos de administração pública. Quais são eles? Aí vem modelos de administração pública, os modelos que o Estado adotou como administração pública, vem gerencialismo, patrimonialismo, burocracia, vem expresso, vem o que mais? Governança, governabilidade, isso aí são governo eletrônico, isso aí são conceitos, Accountability, que é o clássico, accountability. Aí sim a gente está dentro de um edital de administração pública. Beleza? Entenderam? É sempre bom bater esse papo com vocês inicial para situar vocês, caso você seja um aluno que esteja começando a entrar nesse universo, para olhar o edital e entender melhor o que você está estudando e o que você tem que focar, qual é o assunto pertinente ali e quais são as áreas, Porque quem está começando ainda não tem a noção do tanto de área que um edital pode cobrar, E essa mistura de matérias que confunde muito a cabeça do aluno. Então, a nossa missão é essa, tentar esclarecer para vocês aí o máximo possível. Lindo, meus amores? Vamos dar continuidade? Vamos entrar nesse universo para que a gente possa dar continuidade ao seu estudo e chegar no objetivo, que é a sua nomeação. Vamos lá, meus amores? Vem comigo? Galerinha, não deixe lá de contribuir com a sua participação, que é essencial, é fundamental. Tudo isso aqui é para vocês. Então, principais canais nossos do Focus, Não, então vai lá, Temos o YouTube, temos o Instagram, o Facebook, para você ficar por dentro de todo esse universo, qualquer tipo de informação, novidade, a gente posta lá. Temos aí o Spotify, meus amores, temos o Twitter e o LinkedIn. Lindo? Vamos lá.
Meus consagradinhos, bota aí, porque é uma matéria de extrema importância. Já vou começar até com o coração na capa. Essa matéria para administração pública, ela é fundamental, despenca em prova, mas despenca mesmo. Isso aqui é a base de tudo. Os modelos teóricos da administração pública. Eu vou estudar com vocês aqui, meus amores, como a administração pública evoluiu, como eram as visões no passar do tempo, como era a visão, né, no passar do tempo da máquina pública, né, da estrutura de como o executivo funcionava. Então, eu quero que vocês tenham essa visão. No decorrer da evolução do Brasil, né, da nossa evolução, não só histórica enquanto Estado brasileiro, mas também as influências do mundo. Eu tinha essa dificuldade quando eu estudava história, porque eu falava assim, pô, Vinícius, tu era burrinho, hein? Eu era burrinho mesmo. Por quê? Eu tinha uma dificuldade danada em estudar história pelo seguinte, eu não conseguia juntar as linhas temporais. Olha aí o multiverso atacando, tá? Eu não conseguia juntar as linhas temporais. Como assim, Vinícius? Eu não entendia, eu tinha dificuldade. Por quê? Se você está estudando história, você tem a história local do seu país, consequentemente, né? Concorda comigo? E você tem a história global, mundial, o que está acontecendo no mundo naquele exato momento, naquele mesmo ano. Eu não conseguia identificar isso. Eu achava que eram coisas distintas, coisas paralelas. E qual era a burrice? Pô, muita coisa mundial influencia, obviamente, o comportamento local. Muito comportamento local se adapta, reage com o que está acontecendo de forma externa no mundo. Isso é óbvio. E eu tinha uma dificuldade danada. Então, tinha 1945 no Brasil, tinha os fatos históricos de 1945 no Brasil. Mas também tinha os fatos históricos de 1945 no mundo. Óbvio. E eu não conseguia fazer essa junção. Eu tinha dificuldade de compreender isso. Então, meus amores, aqui é a mesma coisa. Eu vou estudar com vocês uma linha temporal geral, que é essa primeira, linha temporal geral, e depois eu vou entrar com a influência dessa linha temporal geral, eu vou entrar na história do Brasil com uma sublinha, né, mostrando como é que foi a evolução dentro do nosso país, influenciado por essa matéria aqui. Entenderam? Mais ou menos? Essa é a minha intenção. Então, esses são os modelos de evolução do Estado, né? Vamos pensar assim, do Executivo. São esses os modelos que tem que vir na sua cabeça direto, tá? E outra coisa, bater o olho, o que a prova vai te cobrar? Característica. Então, qual é a brincadeira em prova? Ele tem esse conjunto aqui de características, esse modelo tem esse conjunto e esse modelo tem esse conjunto. O que a banca faz? Ela troca os conceitos, ela troca as características. Vai estar errado. É cada um na sua caixinha. Se vier uma característica de um modelo tal e vier no primeiro, tá errado. É no terceiro modelo. Se vier no segundo modelo, no terceiro, tá errado. É do segundo modelo. E eu vou mostrar para vocês quais modelos são esses. Matéria crítica que despenca em prova. Isso aqui é a base do nosso entendimento de administração e vocês têm que estar voando, tá bom? Vem comigo. Tá aqui. Meus amores, primeiro modelo que despenca em prova. Os três despencam em prova, os três aparecem muito. Eu não consigo nem dizer qual dos três modelos que mais aparecem em prova. Eu daria um chute, que é o segundo, tá? Eu falaria assim, o que mais aparece em prova, talvez seja o segundo. Mas é muito difícil fazer essa análise, porque os três são muito cobrados e vocês têm que saber obrigatoriamente tudo sobre os três. Então, ó, já marca aí, é crítico. Quando eu falo que é crítico, é porque tem que estudar, tem que revisar. Lembrando, meus amores, se vocês não assistiram meus outros módulos, qual é a regra que eu trabalho com os meus alunos? Simples. Tudo que eu marco no material tem importância. Tudo que eu marcar para você, fala, galera, marca aí. Marca esse slide, marca essa parte da aula. Por quê? Se eu marquei aquele slide específico, é porque dali sai questão. Você tem que saber. Você vai reparar que ao final do seu material, vocês vão ver slides marcados e slides que não estão marcados. O que isso quer dizer? O slide que está marcado é aquele slide, é aquela parte do material que você tem que estudar com carinho e que principalmente você tem que voltar para revisar, porque é dali que saem conceitos importantes que vão explodir na sua prova. A revisão é fundamental, meus amores. Deixa eu até bater um papo com vocês aqui. Qual é o problema do concurseiro? A gente tem vários problemas, tá? Vários problemas. Mas um problema no preparo do concurseiro é a falta da revisão. Não negligenciem a revisão. Eu sou um adepto demais das ferramentas de revisão. Então existem várias no mercado. Você escolha aquela que melhor
se adapte à sua rotina e ao seu entendimento, tá? Eu tenho as minhas, eu usava as minhas quando eu era concurseiro, eu tenho ferramentas que me ajudam a revisar a matéria. Minhas funcionam para mim. Às vezes, as que funcionam para mim não funcionam para você. Isso é normal, tá bom? Agora, processo de benchmarking que a gente aprendeu lá em administração geral. Pergunta, Vinícius, o que você fez para revisar? Ó, eu fiz isso, isso e isso. Beleza, você vai pegar aquilo que eu fiz como referência e vai implementar na sua realidade. Vê se ajuda, vê se te faz você avançar um pouquinho nos estudos. E aí você adapta a sua realidade. Você pode melhorar o meu método, você pode aperfeiçoar, não funcionou, Vinícius. Descarta, tenta outro. Então existem vários meios de revisão. Por que eu defendo a revisão? Vocês não vão perder a prova agora. Vocês estão na fase inicial de concurso. Vocês estão vendo o quê? Teoria. Então, é o concurseiro Netflix. Vocês vão assistir aula, vocês vão fazer material, caderno, tá? Vocês vão fazer lá o seu caderno de teoria. Vocês estão elaborando esses materiais ainda. Então, é a fase inicial. É a primeira etapa do projeto, né? Da curva do projeto. Vocês estão gastando energia somente na teoria. Só que vai chegar um momento que vocês vão ter que entrar em quê? Exercício e revisão. E a revisão, ela tem que ser do meio da sua jornada até o dia do concurso. Porque vai chegar um momento que vocês têm que descartar a teoria, meus amores. A teoria não é mais necessária a partir de certo ponto da caminhada. Tá falando sério, Vinícius? Tá de sacanagem comigo? Não, não tô. Por quê? Quando que a teoria vai voltar para vocês? Chega um momento, meus amores, se vocês estão começando o concurso público, óbvio que isso aqui não vale para quem é concurseiro cascudo, porque já venceu essa etapa. Chega um momento, meus alunos, que vocês estão começando, o edital acaba. Os conteúdos teóricos vocês vão ver todos, tá? Para vocês parece uma infinidade de matéria, parece um infinito de matéria. Mas quem já é cascudo já viu a maioria dos temas de concurso. E aí esse concurseiro já nem estuda mais alguns exercícios, algumas matérias, o concurseiro só faz exercício, porque ele já sabe tudo que é possível de ser cobrado ali. Então, ele já deixa para lá, faz só exercício e revisão. É esse o ponto que eu quero que vocês cheguem. Porque a revisão, ela te dá tranquilidade e descanso. O maior erro que vocês podem cometer é na semana final da prova, vocês estarem engolindo teoria. Não, gente. A teoria já era para ter sido vencida. Quando é que vocês voltam na teoria? Quando eu faço um conjunto de exercícios ali e eu começo a o exercício começa a sinalizar para mim, tipo assim, ó, Vinícius, você está errando muito atos administrativos. Eu falo assim, opa, estou tomando muito em atos. Então eu tenho que voltar lá na teoria de atos, pegar o professor e ler atos, estudar atos, ver onde eu estou pecando, o que eu estou confundindo. Aí você volta para o exercício. Aí, opa, sanei, entendi. Agora eu sei onde eu estou errando. E aí você vai praticando. Quando você vê, você já cobriu aquela sua lacuna, aquela sua deficiência. É assim que se estuda. Vale para todas. Só que é um processo, leva tempo. Se você está começando, é difícil mesmo, porque tem português, informática, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, essa bagaça aqui, um catatal de legislação para aprender. Então, leva tempo. Isso suga. Façam sempre o material teórico também auxiliando ali, sempre que possível, fazendo material de resumo. Porque é o resumo que você lê perto da prova ali, ele te dá o descanso, mas você lê as principais ideias. Opa, beleza, mastigada, em resumo. Opa, beleza, revisei, vou para exercício, ó, porrando em exercício até o dia da prova e corrigindo essas lacunas. Tô com deficiência aqui, tô com deficiência ali. Aí você pega só pensando essas matérias no seu módulo. Bom, foi o método que deu certo para mim. Beleza, meus amores? Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Quando eu sinalizar no material, marca, porque é bom para revisar, é ali que vocês devem ir. O que não tiver marcado, ignora, deixa para lá. Mas quando eu falo, meu aluno, marca aí o Meteoro da Paixão, Caveirão, Coração, da Dani, bota tudo aí. Tudo que eu mando vocês colocarem é para sinalizar que aquilo dali é crítico. Show? Vem comigo. Galera, primeiro modelo, o modelo de administração pública patrimonialista. Muito importante. Não vou enrolar vocês, deixa eu só dar um macete antes. Como é que vocês vão entender o modelo patrimonialista? Tem um macetinho que vocês nunca mais vão errar, meus amores e meus consagradinhos. Vem comigo. Galera, quando eu falar de administração pública patrimonialista, vocês vão lembrar de qualquer novela da Globo. Pode ser
Pode acreditar. Qualquer novela da Globo cuja temática seja colonização portuguesa. Lembrou aí? Qualquer novela que tenha o príncipe, né? Dom Pedro II, qualquer novela nessa pegada, mas principalmente Dom Pedro I, tá? Qualquer novela nessa pegada é patrimonialismo. Como assim, ministro? Está de sacanagem? Não, tô não, ó. A Muralha, Filhos da Pátria, que foi um seriado muito bacana, a primeira temporada era justamente o patrimonialismo, já vou explicar para vocês, tá bom? E aí o que vocês tiverem em mente, tá? Então, patrimonialismo. O que isso quer dizer, Vinícius? Seguinte, no patrimonialismo, no primeiro modelo, esse aqui, galera, é o primeiro modelo de administração pública, tá? É o primeiro modelo. No patrimonialismo, meus amores, é o seguinte, eu não tenho um Estado estruturado como vocês conhecem hoje. Esse aqui é o início, é o começo de tudo. Então, imagine um executivo, a máquina pública, na mão de quem? Do rei, do soberano. Então você não tinha estrutura naquela época. Tudo era em relação ao rei. Quem mandava era o príncipe, o rei. Então, cuidado. Primeira característica, eu não tinha distinção do que era público e do que era privado. Se o rei é representação divina na terra, então, cara, tudo é do rei. Simples assim. Então, o rei era o cara que mandava, era como se fosse o presidente na época. Óbvio que é um sistema diferente, né? Não é presidencialismo, tá? Nós estamos na monarquia. Então, o monarca, o rei, o príncipe, quem quer que seja, era o cara que mandava na administração pública. E, consequentemente, ele não fazia distinção do que era público e do que era privado. Na cabeça dele, a bagaça toda pertencia a ele, a família dele. Então, o Brasil pertencia ao cara, tá? O modelo, tudo ali que tivesse ali, era dele. Então, pegaram primeira regra, porque a banca vai te cobrar, ela vai te perguntar, existia diferença entre o res príncipes e o res pública? Você vai responder, não existia. O que isso quer dizer, Vinícius? Pelo amor de Deus, res príncipes, nós veremos aqui, meus amores, res príncipes é coisa do príncipe, res pública é coisa do povo. Então, res pública, coisa do povo, res príncipe, coisa do príncipe ou patrimônio privado. O que isso quer dizer? Não havia distinção. O res pública era incorporado ao res príncipes. Tudo que era patrimônio público, teoricamente, o rei entendia que era dele. Então não havia distinção entre o patrimônio público e o patrimônio privado daquele monarca. Pegaram? Então é só pensar assim. Outra coisa, tinha concurso público na época? Dom Pedro II fazia concurso público? Chamava o CESP? Chamava a FGV? Para pegar seus servidores? Não, né, gente? Galera, outra coisa. Aqui era corrupção e nepotismo. Vocês vão ver muito isso nessas séries da Globo, tá? A igreja ali, presente. Inclusive vai ter um tema aqui que remete à igreja, né? A igreja sempre ali presente, que era um poder influente na época. Então a igreja, todo mundo queria o quê? Casar suas filhas com alguém que tivesse um título, tá? Um privilégio, um título. Ah, então fulano é um duque, fulano é um visconde, enfim, fulano é um comendador. Então assim, todo mundo que tinha um título, quem é que dava o título? O rei, o soberano, dava aquele título ali em razão da pessoa, da linhagem dela, enfim. Então, tinha essa coisa do privilégio. Privilégio é em razão da pessoa. Depois a gente vai aprender uma outra situação. Privilégio em razão da minha pessoa. Vinícius é um príncipe, Vinícius é um duque. Ah, minha aluna aí é uma princesa, é uma rainha, é uma condesa, por aí vai, tá? Então, pegaram. É isso. E aí vocês veem essa coisa na novela das famílias, né, das mães querendo casar a filha com um cara que tinha uma posição, um privilégio, um status. E aí era isso. Para você trabalhar no governo, né, para trabalhar para a corte real, você tinha que ter contato pessoal, você tinha que ser a patotinha. Não necessariamente você era capacitado para exercer aquela função, mas eu te dava aquele cargo, aquela prebenda ou sinecura. A sinecura é o cargo, a prebenda é a remuneração, depois eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, olha aí, ó, larga tudo, não leia, preste atenção na explicação, que vocês não vão errar. Pensa nas novelas da Globo, cuja temática é colonização portuguesa, que não vai dar ruim, tá? Então, pegaram o primeiro ponto, e aí tinha isso. E aí, galera, corrupção e nepotismo estancava a pau a rodo. O que é o nepotismo? É chamar os meus apadrinhados, né? Principalmente os filhos, botar a família dentro dessa máquina pública. Então a gente faz essa troca
Ah, eu tenho um filho, você conhece meu filho? Eu chamo teu filho para trabalhar na prefeitura comigo, no estado comigo. Isso é prebenda. No caso, essa aqui que eu falei é o nepotismo cruzado, né? Eu pego teu filho, você pega meu filho e cada um ganha um cargo cruzado. Já o nepotismo diretão é quando eu boto minha esposa. A esposa até pode, tá? Em cargo de... Se vão ver lá com o direito administrativo, a esposa pode ocupar alguns cargos de confiança. Mas vamos supor um filho já não pode, um sobrinho, e aí dá ruim, fica feio, é imoral e também é proibido, né? Temos lá a súmula do STF. Enfim, pegaram, nepotismo é isso, e corrupção nem se fala. Nesse período português, corrupção era terrível, né? Então, todo mundo junto? Entenderam? Agora vocês vão ler isso aqui com outros olhos. Pensa no Dom Pedro I, que fica muito fácil. Teve aquela novela lá, né, que foi até o Caio Castro que fez, né, Novo Mundo. Tinha aquela muito boa que o Dom Pedro I era o Marcos Pasquim, pegava geral, tá? Então, tá aí, Quinto dos Infernos. Novela antigona. Então, pensem dessa forma que vocês não vão errar o patrimonialismo. Beleza? Vem comigo. O patrimonialismo, meus amores, aqui ó, início, Idade Média, né? Suas origens remontam à cultura lusitana e à expansão ultramarina no século XIV. Patrimonialismo, até para vocês, marca, importantíssimo. Foi o primeiro modelo, não mexe nisso, depois eu explico. Foi o primeiro modelo de administração do Estado. Então aqui é como se fosse o executivo da época. É como se fosse o poder executivo da época, tá bom? Nele, não... Lembra, gente, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Aqui eu estou no... deixa eu lembrar aqui, na monarquia, tá? Aqui eu estou na monarquia. O rei é soberano. Pelo amor de Deus, fala que é executivo do monarca, tá bom? Isso aqui é só um exemplo para você fazer um contraponto. Hoje o sistema, né? Eu não posso estar falando besteira, que eu sei que constitucional tem diferença. Sistema, forma de governo, enfim, eu já não estudo isso há algum tempinho e de vez em quando tem que parar para pensar, para lembrar. Mas cuidado, a gente está no presidencialismo, tá bom? E aí é outra coisa, democracia é outro papo. Aqui eu estou só dando, aí tem a separação dos poderes, né? Separação dos poderes, executivo, legislativo e poder judiciário, tá? Mas isso aqui é só um exemplo para você visualizar. Quando eu estou falando de modelo de administração pública, é como a máquina pública atuava em determinado período da história. Então é isso, tá? Não confundam não, pelo amor de Jesus Cristo. É como se fosse o executivo da época e o responsável pela máquina pública era o rei, era o monarca, tá? Vamos lá. Nele não havia distinção, isso aqui é importantíssimo, ó. Não havia distinção entre a administração de bens públicos e bens privados. Foi o que eu falei com vocês, tá? Era o res pública versus o res príncipes, tá? Não esqueçam não, tá bom, meus amores? Então, quando eu falo não havia distinção entre bens públicos e bens particulares, é o res príncipes versus o res pública, coisa do povo, coisa do príncipe, que é o bem privado. Não havia distinção, tudo era do rei, beleza? Tá aí pra vocês. Vamos lá, gente. Tudo que existia nos limites territoriais de seu reinado era tido como domínio do soberano, que podia utilizar livremente os bens sem qualquer prestação de contas à sociedade. No patrimonialismo, não existia carreiras organizadas no serviço público, foi o que eu falei. Não tinha concurso público na época. Não tinha o SESP lá para organizar e te dar um cargo. Isso não existia. Você só entrava na máquina pública se você fosse da patota da corte real, tá bom? E nem, se estabeleceu a divisão do trabalho, né? Os órgãos, o que cada um ia fazer, não tinha nada disso. Os cargos eram todos de livre nomeação do soberano, que os direcionava a parentes diretos, nepotismo, né? E demais amigos da família da corte real, né? Concedendo-lhes parcelas de poder diferenciadas de acordo com seus critérios pessoais de confiança, né? Confiança do monarca. O Estado era tido como propriedade do soberano. Se o rei é representação de Deus na terra, tudo é do rei. Então, e o aparelho do Estado, que é o executivo, né, que é a máquina pública, a administração, né, tá aí para vocês, a administração funcionava
como uma extensão de seu poder. Em face da não distinção entre o público e o privado, a corrupção e o nepotismo, marca isso aqui porque despenca, falou em corrupção e nepotismo, pode ir feliz e alegre em patrimonialismo, hein? Foram traços marcantes desse tipo de administração. Nesse período histórico, o Estado de administração não pensava de forma coletiva e não procurava prestar serviços à população, que era relegada ao descaso. Consequentemente, o foco das ações não era o atendimento das necessidades sociais e nem o desenvolvimento da nação. E os benefícios oriundos do Estado da administração não eram destinados ao povo, mas para um pequeno grupo, né, a elite ali, tá, encabeçada pelo chefe do executivo, o soberano. Lindo, meus amores? Então, isso é um pequeno resumo para vocês aí. Então, ó, vamos lá, avançando. O patrimonialismo se refere às formas tradicionais de dominação. Eu vou explicar isso daqui a pouco no próximo modelo, que se contrastavam à concepção do Estado moderno, racional e legal. Isso aí tem um nome específico chamado burocracia. Estudaremos daqui a pouquinho. A marca do modelo patrimonialista se dá pela sobreposição do privado sobre o público. Então, não existia distinção entre público e privado na organização da vida política, econômica e social. Neste modelo, não vigoram os princípios de um Estado democrático. É tudo na mão do soberano, tá? Como, por exemplo, a finalidade da ação pública e da indisponibilidade do interesse público. O patrimonialismo, enquanto modelo de administração, vigorou nos estados de forma predominante até a segunda metade do século XIX, com o advento do capitalismo e da democracia. Houve a necessidade de adoção de um novo paradigma capaz de combatê-los. Nós estudaremos esse paradigma, quem combateu o patrimonialismo, e de proteger o patrimônio público, no caso, né? O patrimonialismo foi extinto enquanto modelo de gestão. Porém, continua entranhado na cultura brasileira como traço característico. Questão de prova, meus amores. Seguinte, marca aí. Marca. Questão de prova. Se a prova vier com esse papo falando que o modelo de administração pública patrimonialista foi extinto, não existe mais traços dele na administração pública atual. Certo ou errado? Erradíssimo. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem corrupção hoje em dia no Brasil? Tem. Tem nepotismo hoje em dia no Brasil? Tem. Lá no Rio de Janeiro, eu esqueço o nome do lugar lá do Rio de Janeiro, do município, eu acho que é Itaboraí. Eu posso estar falando besteira, tá, gente? Mas é lá para aquelas bandas. Itaboraí, eu não sei, não é Magé não, mas eu acho que é Itaboraí. Tá, enfim. Cara, o prefeito de lá botou a família inteira dele dentro da prefeitura. É um processo que tá rolando há um tempão. O cara faz o que ele bem entende naquele município, lá do Rio de Janeiro. O cara apadrinhou todo mundo, cunhado, esposa, mulher, amante, tá todo mundo lá. Todo mundo, filho, tá todo mundo lá. O cara é soberano nesse município lá. Eu acho que é Itaboraí, tenho quase certeza, tá bom? Itaboraí não, Itaboraí é mais pra... Ei, agora me deu branco geográfico no Rio de Janeiro. Mas é uma cidade dessa, e aí, se eu não me engano, é uma cidade até que tem um royaltyzinho de petróleo, ou uma coisa do tipo, mas o cara fez o salseiro na cidade, e tá todo mundo em cima, Ministério Público, todo mundo bate no cara, Judiciário, e o cara tá lá há muito tempo, mandando e desmandando nessa cidade, ele faz o que ele bem entende, e aí, ó, nepotismo total, corrupção, isso é prática patrimonialista, tá? Tem política corrupta? Tem político que acha que o patrimônio público é patrimônio dele? Pra caramba, tem muito político aí que usa do bem público como se fosse um bem dele. Então, vamos supor, viagem de jatinho particular da FAB, avião da FAB, não pagar e usar aquilo ali, quem paga é a gente, meus amores. Quem tá pagando aqui, ó, é o contribuinte, é o cidadão. E o político vai lá e usa não sei quantos mil voos por dia, por semana. O cara só anda pra cima e baixo. Sérgio Cabral só andava de helicóptero lá no Rio de Janeiro. Então quem pagava o helicóptero? Era o Sérgio Cabral? Era o Sérgio Cabral? Não, né? Era aqui os bocós que pagavam o helicóptero. Até o cachorro do Sérgio Cabral andava de helicóptero. Pra você ter uma ideia, tá? Então, tudo isso é prática patrimonialista.
Os caras confundem o bem público com o bem privado. Então, não foi superado o modelo patrimonialista. Nós temos resquícios deles, características desse modelo ainda na máquina atual. Hoje nós estamos no modelo gerencial, o modelo oficial, né? É um modelo gerencial, gerencialismo. Explicarei para vocês ao final da nossa aula. Porém, não existe, não acabou, né? Nós temos características tanto do patrimonialismo como também da burocracia. Então esses modelos ainda persistem no modelo atual de hoje em dia, que é o gerencialismo. Pegadinha em prova, a banca vai tentar te induzir falando que esses modelos foram superados, que a gente conseguiu vencer todos os seus problemas. Não, mentira. Ainda temos resquícios, problemas desses modelos atualmente sim. É só olhar para o Brasil que vocês identificam diretamente questões patrimonialistas na administração pública ainda, tá? Então, prefeitura, qual é o problema? Prefeitura você identifica logo de cara. Prefeitura tem muito. O que não quer dizer que não tenha no âmbito estadual e também não tenha no âmbito federal. Sempre tem, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Show, meus amores? Eu vou finalizar esse nosso primeiro bloco com vocês aqui, porque agora eu vou entrar nas partes de características do patrimonialismo e é isso que despeja em prova. Tem que saber, é óbvio. Eu mastiguei para vocês, meus padrõezinhos, que vocês vão chegar voando. Isso aqui vocês nunca mais vão errar. Então, qual é a primeira regra? Pensem nas novelas da Globo, cuja temática seja colonização portuguesa, que vocês não vão errar jamais o patrimonialismo. Beleza, meus amores? Beijo no coração de todos. Não me abandona não, volta, que a gente tem muita coisa boa para assistir nesse nosso módulo topzera de administração. Fui, meus amores. Tchau, tchau. E aí, curtiu essa aula? Já deixa o like nesse vídeo, que assim a gente vai saber que você quer mais aulas e conteúdos gratuitos como esse. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Clique no link da descrição desse vídeo e tenha acesso ao curso completo com essa aula e muito mais. A sua aprovação começa aqui. Bons estudos e até a próxima!